E aí pessoal, aqui quem fala é o Vini do Animes React. Vamos aí voltar com os resumos da Light Novel do Tensei Chitara Slime aí, né? Dessa vez o volume 11. Esse volume aqui, provavelmente, eu tava olhando aqui, é bem grande, cara. São 50 minutos de vídeo. Então eu vou fazer em duas partes o vídeo, para não ficar bem grande, né? Já vai ficar grande isso aqui. Aí ficar 1 hora de vídeo não dá certo também, né? Então eu vou dividir em duas partes, igual eu pesquisei que tá em duas partes. Então tá fazendo um resumo aí em duas partes da Light Novel do Tensei Star Slime volume 11. Dessa vez é Grambel invade Rubius. O canal é do Drake Otaku. Vamos lá ver esse resumo aí, né? Porque, cara, até agora eu tô gostando muito dos resumos do Tensei Star Slime, hein? E, nossa, é muito bom saber as informações, né? Porque até vir um anime, aparecer no mangá vai demorar muito tempo. E lançou ontem, se eu não me engano, o... É, lançou ontem o capítulo 95, se eu não me engano, do Tensei Star Slime. Só que isso daí ele só tá em japonês. Tipo, normalmente eu só vejo as imagens, aí como eu vi já a Light Novel, eu só comparo só. E foi legal, cara, muito legal. Gostei demais de estar vendo esse coisa, né? Essas imagens. Acho que para lançar no BR, no caso, nos sites que eu acompanho, acho que daqui uns 2, 3 dias mais ou menos lança já. Aí eu vejo se trago pra vocês aí, igual eu trouxe o resumo do One Piece lá do capítulo 1044 lá do Luffy, a transformação dele que tá incrível, cara. Pra quem não viu lá, tá da hora, hein? Veja lá que tá incrível aquilo lá. Vamos nessa. No volume anterior, o Rimuru teve bastante problema contra Maria Bell, mas no final ele conseguiu resolver tudo, mesmo que algumas coisas ainda estivessem no ar. Mas nesse volume é onde o verdadeiro tsunami começa. Hoje eu vou trazer o resumo do volume 11 da Light Novel de Slime, com esse sendo a parte 1. Mas antes de começar, eu só quero avisar que depois desse volume, muitas imagens de muitos personagens começarão a ter que ser repetidas, pois às vezes nem existe mesmo imagens de alguns ou só existe apenas uma, mas só para avisar sobre isso, cara. Mas então, hoje irei trazer a primeira parte do resumo do volume 11 de Slime, o despertar do herói. No prólogo do volume, nós conhecemos um pouco do objetivo do Leon Cromwell, o responsável por trazer Shizu para o mundo de Tensora. O que acontece é que Leon está invocando crianças de outro mundo, diferente do que todas as pessoas pensam que seria para ele querer aumentar o poder militar dele. Ele está fazendo isso porque ele quer reencontrar uma certa garota jovem, onde no passado dele ele acabou encontrando ela, e aqueles foram tempos muito felizes para ele. Só que agora eles não estão mais juntos e agora ele está procurando por essa garota. Depois de demonstrar um pouco do objetivo de Leon, o trio de palhaços disfarçados foram anunciar que as trocas e ajudas para as invocações das crianças irão ficar mais difíceis, por agora o Rimuru fazer parte do conselho, e depois que ele começou a fazer parte, foi proibido invocação de outros mundos. E então, para terminar logo o anúncio, o Footman fala pro Leon sobre as crianças que foram levadas por Rimuru, falando o nome delas. Porém, ele errou o nome da Chloe, a chamando de Kruba Hailey. E após o trio saírem, o Leon pensou o quanto o nome Kruba parecia com Chloe. E logo, a gente descobre que a jovem que o Leon quer encontrar, na verdade, se chama Chloe Albert. No seu escritório, Caraca. Rimuru começa a ouvir uma onda de passos em pânico em direção a ele. E logo, a pessoa que estava correndo derruba a porta sem ao menos bater educadamente. E logo ele pôde ver que essa pessoa era na verdade Milin, que fez essa bagunça toda Como porque o sempre, ovo né? da Gaia estava começando a chocar. Ela ficou esse tempo todo com o ovo e se recusou em voltar para o seu país de origem, pois ela ficou preocupada com o que poderia acontecer. Com isso, após finalmente o ovo chocar, dentro dele sai
Gaia, que logo começou a ser abraçada por Meilin. Afinal, né, é o antigo amigo dela de vários anos atrás. Legal, que ela cara. pensou que não tinha salvação. E depois da cena emocionante entre o reencontro de amigos, a Meilin teve a ideia de levar a Gaia em uma aventura, pois segundo ela, os dragões só comem o que caçam, e que caso ela queria que Gaia cresça, ela terá que comer bastante. Afinal, os dragões do mundo de Tensura, eles não precisam necessariamente de comida, eles podem viver de água e magias. Só que o problema é que com isso eles não iriam crescer de tamanho, e era exatamente o que a Meilin queria, que a Gaia crescesse. Assim então, eles se juntam com Veldora e Ramírez, e então o nosso querido quarteto possui pela segunda vez os seus avatares monstros, e então, junto de Gaia, todos vão matando monstros até passarem do 50º andar, onde durante a luta com os monstros, Gaia, além de demonstrar muito forte mesmo, afinal ela era o dragão do caos, ela demonstrou Não é qualquer habilidades dragão, meu muito filho. interessantes, como a respiração caótica, que é um miasma altamente concentrado com uma maldição, bem parecida com a corrosão. Ela também tinha a barreira gravitacional, que podia reduzir os efeitos de um ataque físico, e também, como Gaia foi abençoada com o espírito da terra, ela tinha a habilidade de poder manipular a gravidade, isso levando em conta que ela é apenas um bebê agora, hein? E só tem algumas horas de vida. Imagina quando ela virar adulta, hein? Após a Gaia demonstrar todo o seu potencial, no andar 51, o quinteto acaba encontrando a Frey, que estava bem irritada por Meilin quebrar a promessa de voltar para o país após a Gaia nascer. E com as veias saltando para fora, a Frey levou a Meilin junto de volta à nação. Porém, a Gaia ela ainda ficou em Tempeste, pois o Rimuru ele queria treiná-la um pouco mais, para assim poder entregá-la para Meilin. De volta ao seu escritório, descansando um pouco do trabalho, a Shula entra na sala do Rimuru, o avisando que havia um convidado chamado Dino, que depois de ouvir o nome dele e saber que ele era um Lorde Demônio, ele então vai aonde ele estava. O Dino agora. de primeira estava disfarçando, dizendo que apenas foi para Tempeste para se divertir. Mas ele logo revela que na verdade o Dagruel acabou expulsando ele. Como o Dino é um Lorde Demônio muito preguiçoso, O Dino é ele incrível, nunca trabalhou cara. e nunca ganhou nenhum dinheiro. E com isso, o Dagruel acabou o acolhendo, mas parece que depois de um tempo, ele já não aguentava mais a vagabundice do Pra Dino, quem leu o e outro assim mangá lá acabou que o mostra expulsando. O Rimuru o havia futuro lá do recusado acolher Tensei o Dino, Chitara lá, mas após mostra experimentar já um os pedaço personagens de que ainda não bolo, o apareceu. Dino voltou atrás da Tem o sua Dino lá e, natureza nossa, ele é disse incrível lá, que ele cara. irá se tornar um cidadão e de que irá Ele e trabalhar em Veldora, Tempest. nossa. E como o centro de pesquisa estava precisando de funcionários, o Rimuru pensou de novo e decidiu aceitá-lo como funcionário do centro de pesquisa, assim como mais um Lorde Demônio virando amigo do Rimuru e também morando em Tempest. Depois de novo no seu escritório, o Rimuru recebe a notícia de que o Diablo finalmente voltou e também acabou voltando com alguns convidados. Então, ele vai até o quarto de hóspedes onde estava o Diablo junto de 3 mulheres. E após ser elogiado no excesso como sempre, ele de primeira pensou que aquelas 3 mulheres fossem fracas ou nem mesmo fossem demônios. Mas logo o Rafael o corrige, dizendo que essas mulheres eram na verdade arquidemônios, que é uma raça que é muito mais elevada entre a raça demoníaca. E não só isso, como elas também estavam escondendo a sua magia. Elas estavam fazendo isso, pois o Diablo pediu para elas esconderem. Isso para apenas mostrar de que o Rimuru não teria dificuldade em poder descobrir e mostrar o quão grandioso ele era. Logo depois, uma mulher de cabelo branco foi a primeira a conversar com o Rimuru, dizendo que ficou surpresa ao saber que Diablo tinha admiração e servia a alguém, o que deixou ela curiosa e ficou com... E aí galera, eu tive que pausar o vídeo aí. Teve um probleminha aí no meu computador, acabou desligando aí. Aí eu tô voltando com o resumo aí. Beleza? Vamos lá. que Diablo tinha admiração e servia a alguém, o que deixou ela curiosa e ficou com vontade de conhecê-lo. E só pra avisar que essa demônio não estava se dirigindo a Diablo pelo nome que ele recebeu do Rimuru, e sim pelo seu nome como primordial, que era o nome Noir. E não só isso, mas como essa mulher também chega até quase a dar em cima do Rimuru, dizendo que assim que ela viu ele, o coração dela disparou na hora. Isso foi um elogio que até mesmo fez o Rimuru corar um pouco. Logo, as outras 2 mulheres também se apresentam ao Rimuru e jurando lealdade a ele. Uma era uma demônio de cabelo roxo, era pequena e também fofa. Já a outra era um demônio de cabelo amarelo e usava uma saia. E também
Não só elas foram trazidas para a Tempeste, mas também cada uma das três tinha 2 tenentes demônios e 200 subordinados. E também havia mais um demônio que interessou o Diablo, que também tinha 100 subordinados, totalizando no total 710 demônios. Então, com todos os demônios juntados, eles vão para o labirinto para poder dar os corpos para todos esses 710 demônios. E após dar os corpos, o Rimuru nomeia as 3 demônios mulheres. A de cabelo roxo se chamava Última, a de cabelo amarelo se chamava Careira e a de cabelo branco se chamava Testarossa. E após serem nomeadas, as 3 arquidemônios acabaram evoluindo para nobres demônios, assim deixando elas muito mais fortes do que elas já estavam. E logo cada uma delas recebeu um cargo. A Testarossa foi dada o trabalho de ser a plenipotenciária de Rimuru. A última seria a policial de Tempeste e Careira será a chefe de justiça da Suprema Corte. Esse é um cargo para julgar a justiça dos tribunais. E não só isso, mas o Rimuru, conforme os dias, foi nomeando o resto dos demônios. Mas mal sabia o Rimuru as forças que ele criou. Após todos os demônios receberem os corpos e também receberem nomes, nasceu os Black Numbers, ou como eu devo chamar, os números negros. Logo após dar o cargo de adido militar a Testarossa, um dos tenentes dela avisa que existe algumas nações que pelo visto têm alguma hostilidade contra a Tempeste. Então, como primeira missão, o Rimuru pede para Testarossa e seu subordinado irem dar uma olhada nessas nações. E assim é feito. Mas após algum tempinho, o Rimuru, agora sem muitas obrigações, decide ir até uma escola que estava em Tempeste. E nessa escola estava as crianças. Eu não vou me aprofundar muito, mas as escolas em Tempeste tinham tanto quanto crianças humanas, quanto crianças monstros. E também alguns professores eram aventureiros ou até mesmo cavaleiros sagrados, o que ajudava bastante no aprendizado das crianças. Sim, né? Então, quando ele chega na escola, o Rimuru é abraçado por Chloe e logo também por Alice. Mas uma coisa que ele falou na mente dele e ficou impressionado é que o Rimuru não acabou percebendo a presença da Chloe ali. Mas então, depois dele se reencontrar com as crianças, ele escuta alguém falando: Rimuru-sama, faz muito tempo que eu não te vejo. Arinson. Quando o Rimuru vê, essa voz veio de uma criança com orelhas de raposa. Essa criança era, na verdade, a Kumara, que havia conseguido uma forma humanoide e parecia ter criado uma pequena amizade com as crianças. Mas então, depois de conversar um pouco com os professores, Hinata logo aparece no meio da sala, pois ela queria levar as crianças para poder treinar no labirinto. E então, querendo ver o quanto elas evoluíram, o Rimuru junto da Kumara foram até o labirinto. E lá, o Rimuru pôde ver o quanto as crianças evoluíram e ficaram fortes, e como elas ficaram. No treinamento, ele ainda pegava leve com elas, mas entre elas existia uma que não podia levar na brincadeira. Essa criança era a Chloe, onde na novel não explica exatamente o que ela faz, mas deixa bem explícito de que ela era a mais forte do grupo. Fora também que é preciso citar que a Kumara, que seu jeito de lutar era diferente. A Kumara tinha no total 9 caudas, e assim como no Walpurgis, ela podia usar suas caudas para poder invocar monstros, onde podendo usar no total 8 caudas, com a nona sendo a sua própria. E ela era tão forte que, segundo Rimuru, ela estava no mesmo nível de vários membros dos 10 grandes santos. Essa pequena pode superar vários cavaleiros sagrados. Difícil de acreditar, né? Eu também. Após as crianças demonstrarem a sua evolução, a Hinata logo diz o motivo de ter aparecido lá na sala de aula. E o motivo era que Iruminas queria também ter um concerto em Rubérios, que é o seu país, onde eles teriam que ir com uma carruagem, pois em Rubérios existe uma barreira que deixa as coisas mais complicado, o que não possibilitaria se teletransportar para lá. As crianças junto de Kumara escutam uma parte da conversa e assim elas começam a insistir em ir junto. E sem escolha, o Rimuru e a Hinata tiveram que levá-las juntos. Mas não só as crianças, mas também a Kumara, Shion, Diablo, alguns demônios e também a equipe que iria fazer o concerto iriam até Rubérios. E logo a cena corta quando todos chegaram ao país. E após eles serem recebidos com um banquete, o concerto foi marcado para acontecer 3 dias depois, com a banda tendo um dia para poder praticar. E bom, logo após o banquete, todos menos o Rimuru, Shion e Diablo
foram dormir. E enquanto ele estava acordado, um dos subordinados da Arúminas chamou o Rimuru, pois a sua mestra queria vê-lo para poder conversar. E depois de encontrá-la, os dois tiveram uma conversa bem séria. A Arúminas queria conversar com o Rimuru porque, segundo ela, Granbel Rosso parecia estar tramando algo, e era melhor ficar de olho nele, já que o Granbel era um ex-membro dos Sete Sábios. Então ele tinha bastante informações sobre Urubérios, e segundo ela, possivelmente ele poderia criar algum túnel ou algum outro tipo de rota. E também a Arúminas tinha essa preocupação porque, mesmo que ela seja uma Lorde Demônio muito poderosa, o Granbel era o portador do ovo do herói, o que fazia dele um herói escolhido. Que, para ser bem rápido, um herói escolhido é como um Lorde Demônio verdadeiro. E segundo a Arúminas, ela já lutou contra ele várias vezes. E também que ele até mesmo poderia ser mais forte do que alguns Lordes Demônios mais velhos, com o exemplo deles sendo o Leon, o Dino e até a própria Arúminas. Ou seja, o Granbel não era brincadeira. Então, com um aviso da Arúminas dado, o Rimuru viu que ele não podia mais baixar a guarda. Tem que parecer uns caras desse nível, né? Senão, para qual que é a graça, né? coisa que tem que parecer uns acontecesse. caras fortes. De volta ao país do Leon, o Leon recebeu uma notícia inesperada. E essa notícia era que o demônio primordial amarelo acabou desaparecendo sem deixar rastros. O que foi uma notícia que acabou chocando bastante o Leon, pois logo é explicado que o país dele acabou ultrapassando um mundo espiritual, que era o reino dos demônios, e por muito tempo ele tem lidado contra os demônios que vagavam por aquele território, e entre eles, o demônio que dava mais dor de cabeça para ele era o demônio primordial amarelo, que era conhecido pelo nome Jaune. E segundo pelo que o Leon disse, ele nunca bateu de frente contra a primordial, porque mesmo que ele pudesse vencer, a batalha resultaria no afundamento do continente no fundo do oceano. Mas antes que o Leon pudesse processar direito a notícia, chegou uma outra notícia para ele, que era do que o Rimuru estava negociando as crianças com Urúminas em Urubérios, o que fez ele suspeitar um pouco dessa informação, pois sabendo como o Rimuru é, ele pôde ver que isso não era a cara dele. Mas após lembrar sobre o nome dito errado pelo Fultman e pensar que era bem parecido com Chloe, o Leon pôde ver que essa informação era falsa e parecia ser uma armadilha. Porém, com a necessidade de encontrar a Chloe, o Leon mesmo assim decidiu ir até Urubérios, e naquela terra a situação mudou drasticamente. O sabre de platina Leon Crowell quebrou seu silêncio de longa data e então ergueu a sua espada mais uma vez. Logo foi mostrado que o Yuki era o verdadeiro responsável pela falsa notícia dada ao Leon. O plano dessa vez dele era fazer o Leon e o Rimuru lutarem, já que o Rimuru tem um certo ódio guardado por ele. Após ele discutir um pouco do plano com o seu grupo, ele vai até o Granbel Rosso para poder informá-lo sobre a morte de Mariabel. E mesmo sabendo que o Granbel poderia sair do controle, o Yuki foi sozinho, pois estava confiante que poderia derrotar ele facilmente. E depois de informar o velho sobre a morte da sua sobrinha, naquele momento, o Granbel ficou louco. O objetivo dele agora era matar o Rimuru, pois segundo ele, o seu instinto diz que esse Lorde Demônio fará a humanidade cair, e diz que se Irúminas estiver ao lado dele, ele também a matará. E para esse plano dar certo, ele queria a ajuda do Yuki, e em troca, o Granbel daria a localização da arma definitiva da Arúminas, o herói escolhido que selou o Véu Dora. Pelo que o Granbel descobriu, o herói sagrado na verdade estava preso dentro de um cristal que era protegida por Urúminas na Arca Sagrada. E pelo que o Granbel acha, Urúminas teria de algum jeito conseguido controlar o herói escolhido. E então, pensando que de algum jeito conseguiria quebrar esse controle mental, e com essa proposta, o Yuki, mesmo que desconfiado, aceitou ajudar Granbel na sua invasão a Urubérios. Assim, a aliança entre Yuki e Granbel foi feita. Já no outro dia, o Rimuru acordou pensando que o dia iria ser lindo e pacífico. Mas você acha mesmo que vai ser? É claro que não. Logo a sua afirmação foi quebrada quando um guarda disse que Urubérios estava sendo invadida por centenas de soldados. Então o Rimuru se junta a Hinata, as crianças, Kumara, Shion e também Diablo. Ele usa então o domínio espacial para poder ir até a grande catedral, pois lá era onde estava a banda que iria fazer o concerto. Quando ele se encontra com a banda, em volta tudo parecia um caos, ficando muito complicado de saber quem era amigo e quem era inimigo. Logo Hinata e Rimuru finalmente conseguem encontrar o causador disso tudo. Eles encontraram Granbel Rosso, que após uma pequena conversa já demonstrou a Rimuru que não poderiam chegar a uma conclusão pacífica. Então após a pequena conversa, atrás de Granbel saiu
uma garota que parecia com a Mariabel. Granbel começa a chamá-la de Maria, então manda ela ir atrás da Arúminas para trazê-la e, se ela resistir, apenas matá-la. Então a Maria vai em direção de Irúminas. Logo, algumas pessoas correram para desafiar o Granbel, e essas pessoas eram Reynold, Arno e Iritaze, dizendo que não havia necessidade de Rimuru e Hinata lutarem, e o plano seria os dois lutarem contra Granbel, enquanto o outro iria usar a magia de desintegração. E o plano, ele foi bem feito, cara. Só que o problema seria o que iria vir depois. A magia de desintegração simplesmente foi sugada pela espada do Granbel, e naquele momento, após ver aquilo, o rosto da Hinata ficou pálido. Isso porque aquela era a sua habilidade, a habilidade Melt Slash, que depois de ela ver que nem mesmo 3 dos 10 grandes santos foi o suficiente, a Hinata logo começou a sua batalha contra o Granbel. O Rimuru, ele queria poder ajudar na luta, só que mais de 10 crianças apareceram na frente dele, e essas crianças eram na verdade crianças de outro mundo, e elas eram uma carta na manga do Granbel para poder mexer com o coração mole do Rimuru. Entrando em combate com as crianças e analisando elas, foi possível ver que elas estavam sob o controle de alguma maldição que tirava o seu livre arbítrio. Mas sinceramente, nada da luta estava sendo uma dificuldade para o Rimuru. Então, enquanto ele lutava, ele começou a usar a percepção mágica, e ele pôde ver que a Xion e o Diablo estavam lutando contra um inseto chamado Razul, e esse inseto era realmente muito resistente. A armadura que ele tinha era muito dura, mas muito dura mesmo, fazendo com que ele se tornasse um problema para Xion junto com o Diablo, cara. Mas ainda usando a percepção mágica, o Rimuru pôde perceber que o Diablo parecia não estar se concentrando direito na luta. Então, vendo que havia algo de errado, ele se comunica com o Diablo. E então, como uma explicação, ele fica sabendo que fora de Urubérios, alguém estava usando algum movimento espacial. E vendo que se era alguém que estava preocupando o Diablo, o Rimuru pediu pro Uranga ajudar a Xion na luta e mandar o Diablo atrás dessa pessoa misteriosa. Logo nós vamos para a visão da Arúminas, que, além de aborrecida, estava com o instinto de ficar perto da Arca Sagrada junto dos seus subordinados. Então, diante dela, aparece Laplace, Footman e também Maria. E pelo que Irúminas disse, parece que Maria era na verdade a mãe de Mariabel, que assim como a sua filha, acabou morrendo. Mas parece que o Granbel não aceita a morte dela, e de algum jeito está conseguindo controlar o corpo dela. Mas após uma pequena conversa, Arúmina junto dos seus subordinados começam a batalhar contra o trio, assim se distanciando da Arca Sagrada. Mas esse foi um erro que ela cometeu. Após a barra ficar limpa, o Yuki sai das sombras. Ele apagou a sua presença tão bem que nem mesmo Arúminas foi capaz de detectá-la. Esse cara, meu Deus do céu. Elogiar-se, diga-se de passagem. Então, aproveitando a brecha, ele vai direto à Arca Sagrada, e lá ele encontra uma garota nua, que parecia ter cerca de 16 anos, e também ela estava selada em um cristal. Então, encostando no cristal, o Yuki pôde ver que o cristal parecia ter algum tipo de defesa que queimaria o mana de qualquer um que tocasse. Mas claro, isso não se aplicava ao Yuki, que tinha o anti-skill. Assim, usando a habilidade, ele conseguiu quebrar o cristal e pegar a garota. Mas ele percebe que até mesmo o corpo daquela garota parecia estar selado. Mas ele decidiu ver isso mais tarde. Naquele momento, o Yuki nem ao menos podia imaginar as consequências da sua ação de agora. Diablo foi logo em direção da pessoa que estava usando o domínio espacial fora de Urubérios. Ele viu que era uma mulher que estava derrotando vários cavaleiros sagrados. Essa mulher tinha um cabelo azul e vestia uma roupa de empregada. Nossa. Ela era conhecida como o Demônio Primordial Azul, Caraca. nomeada por Gai. O seu nome era Rain, que após ver o Diablo estava muito ansiosa para poder lutar contra ele, pois no passado de Diablo, ainda como Noir, ele tinha um jeito de pensar diferente dos outros demônios. Enquanto os outros demônios procuravam evoluir, o Diablo não. E esse tipo de atitude fazia Rain ficar brava com ele. Logo a batalha entre os dois primordiais começou, e Rain transformou a sua mão em uma faca e começou a atacar o Diablo, que não estava fazendo muito esforço para desviar muito dos ataques. Logo Rain começou também a lançar mísseis mágicos, mas de novo nada muito ameaçador para o Diablo. Conforme a luta foi avançando, o Diablo criou vários círculos mágicos em volta de Rain, que era uma desintegração em vários estágios, e após ficar chocada com aquilo, assim Diablo conseguiu ultrapassar todas as defesas de Rain e desintegrá-la, assim a matando. Ou pelo menos, foi o que ele pensava.
Voltando para Orobérios, Rimuru logo conseguiu arrumar o problema com as crianças de outro mundo. Ele paralisou todas elas e retirou a sua maldição que havia tirado seu livre-arbítrio. Ao conseguir ajudar as crianças de outro mundo, o Rimuru queria poder ajudar a Shion e Uranga contra Arazu, que estava bem complicado para ela. Mas antes que ele pudesse ir até lá, ele ficou espantado. Não só ele, mas como Hinata e Shion também ficaram. O que aconteceu foi que naquele momento Leon Cromwell havia aparecido junto de vários soldados. Aproveitando essa situação, Grambel, enquanto lutava contra Hinata, começou a aproveitar tudo aquilo, dizendo que ele comprou as crianças de outro mundo do Leon, e também que foi o Leon que o ensinou sobre a técnica de invocação. Vendo que aquilo era uma armadilha, o Rafael logo avisou o Rimuru de que isso estava sendo uma jogada para ele lutar contra o Leon. Mas por mais que o Rimuru soubesse disso, a sua raiva por ter o responsável pelo sofrimento de Shizu bem na sua frente, infelizmente falava bem alto. Depois de ele ouvir isso sobre as crianças do outro mundo que Leon anda invocando, o Rimuru ficou furioso, e assim ele deu um soco na cara do Leon, o que não causou muito dano a ele, isso porque ele não imbuiu seu soco em magia ou Yoki. Mas após ele dar aquele soco, o Rimuru conseguiu ver algo. Ele conseguiu ver que talvez o Leon não fosse uma má pessoa, e a prova disso foi ele não ter desviado do soco e nem defendido. Logo depois de ter esse simples pensamento, porém lógico, o Rimuru então saca a sua espada, e então diz: "Não foi o suficiente. Mesmo que eu tenha transmitido os sentimentos de Shizu-san, minha rivalidade com você ainda não foi resolvida." Sobre isso, vamos ter uma boa conversa sobre isso agora? Aquelas não eram palavras genuínas. Leon logo viu que Rimuru queria fingir lutar contra ele para poder controlar a situação e fazer Grambel acreditar que eles estavam agindo conforme o seu plano. Logo Leon também sacou a sua espada e começou a lutar contra o Rimuru. Naquele momento, o Lorde Demônio, que todos pensavam que era cruel, decidiu abrir o seu coração e confiar em Rimuru. Voltando para fora de Urubérios, Diablo, após desintegrar Rain, logo deu uma de Demiurgos e começou a imaginar de que o motivo de Rimuru mandar ele deixar a Shion sozinha com Uranga era para eles conseguirem experiência de luta, o que claramente era só na cabeça doida do Diablo. Mas então, após a sua esquizofrenia começar a ficar pior, diante do Diablo houve um feixe de luz, onde dessa luz saiu Rain e também o Lorde Demônio Guy Crimson, que logo perguntou por que o Diablo usou uma magia tão poderosa em uma névoa da Arain. Sim, aquela Arain que o Diablo havia desintegrado era na verdade apenas um clone. Mas o motivo do Guy estar fazendo isso é porque o Guy viu que Diablo mudou bastante desde que ele começou a servir o Rimuru, e isso deixou ele um tanto quanto irritado. Então ele logo disse sobre o Rimuru ter dominado as nações ocidentais, até que ele acabou se lembrando que os seus subordinados estavam fazendo estragos lá. Por Guy, isso que ele disse era apenas como se ele estivesse pregando uma peça nos humanos. Mas para o Rimuru era um grande problema. Porém, logo o Diablo disse que o Rimuru já esperava por isso e já fez os seus arranjos. E se vocês pararem para lembrar, a Testarossa foi enviada para as nações ocidentais. Logo quando o Diablo diz isso, o Guy recebe a mensagem de que Mizari, a sua outra empregada e que era a Lorde Demônio Primordial Verde, não lutou contra Testarossa, e de que além disso, os seus subordinados foram derrotados por alguns demônios menores, o que fez a pegadinha do Guy ir por água abaixo. Só que a parte mais interessante mesmo dessa conversa é que o Guy chamou a Testarossa de Blank e também de Primordial Branco. Logo o Diablo revela que, como novos subordinados, ele convidou a Testarossa para servir ao Rimuru. E não só isso, cara, como ele também revela que o Primordial Roxo foi nomeada de Última e o Primordial Amarelo foi nomeada de Carreira. Guy, após ouvir isso, ficou simplesmente pasmo, dizendo na sua mente que o equilíbrio de poder foi quebrado. Depois dele ouvir tudo isso sobre o Rimuru, o Guy logo disse que na próxima irá passar em Tempeste. E por mais que Diablo não gostasse da ideia, ele aceitou e disse que daria boas-vindas. Assim cada um foi para o seu caminho. De volta para a Batalha de Irúminas, Laplace e Footman estavam apenas fugindo dos ataques e distraindo os subordinados dela. Mas quando eles viram que eles não tinham chance de vencer, eles decidiram fugir da batalha. E enquanto a Irúminas, ela estava lutando contra a Maria, mas ela não estava tendo nenhuma dificuldade. Só que ela logo sentiu uma sensação estranha e pensou que estava esquecendo algo. Quando ela chegou numa resposta, ela logo perfurou o peito de Maria e começou a ficar com um ódio simplesmente gigante. Durante os pensamentos dela, ela descobriu que o plano do Grambel era deixá-la distraída para alguém roubar a Arca Sagrada.
Naquele momento, Lúminas começou a destruir o lugar com seu imenso poder, e assim criou uma explosão de mana para cima, criando um buraco. Com o corpo de Maria com ela, Lúminas com raiva foi para o solo para confrontar o Grambel, e a explosão que ela causou fez as duas principais lutas pararem. E então, Lúminas conversou um pouco com o Grambel, que estava bem calmo, diferente do que devia. Logo então, o Grambel tirou a luva de uma de suas mãos e mostrou que nela tinha uma gravura. E depois de revelar essa gravura, o corpo de Maria se transformou em um feixe de luz e foi absorvido pela mão de Grambel. E naquele momento, Grambel começou a se encher de energia, ficar mais forte e também mudar a sua aparência. Suas células foram rejuvenescidas, a pele dele começou a ficar mais jovem e seu cabelo, que era branco, começou a ficar dourado. O herói escolhido do passado retornou, um jovem Grambel Rosso. A Hinata até tentou de novo lutar contra ele, mas a diferença de poder agora era simplesmente gigante. Ele até mesmo agora podia manipular partículas sagradas sem mesmo encantar. Mas depois de mostrar a diferença gigantesca de poder, o Grambel lançou então um ataque chamado Melt Blow, onde segundo os cálculos do Rafael, não foi em direção a Hinata, mas sim em direção a Chloe, que estava por lá. O Rimuru então gritou o nome da Chloe, e Hinata, sem um pingo de hesitação, entrou na frente do ataque. Não só Hinata, mas também um demônio chamado Venom, nomeado pelo próprio Rimuru, também entrou na frente para poder proteger a Chloe. E graças a esse tempo que os dois conseguiram, o Rimuru conseguiu consumir o resto do ataque, assim conseguindo parar. Depois de ser salva, a Chloe fica em choque por ter sido protegida por Hinata e vai correndo em direção a ela, assim como Rimuru e Lúminas também foram. A Lúminas começou a curar o corpo de Hinata com uma sua habilidade, porém ela só conseguiu curar o corpo. O ataque que o Grambel lançou contra a Hinata estava não só destruindo o seu corpo físico, como também estava destruindo o seu corpo espiritual. Hinata aos poucos estava morrendo, mas com as suas últimas palavras, ela ficou aliviada por Chloe não ter se machucado. Então, ela estendeu sua espada e também sua pulseira de armadura do Espírito Sagrado para ela, dizendo a Chloe que ela será capaz de superá-la. A Chloe, triste, estendeu suas mãos para encostar na Hinata, e no segundo seguinte, o corpo de Hinata começou a brilhar com uma luz que parecia estar vindo das mãos da Chloe. E então, o tempo congelou por um instante, e os gritos de Chloe dizendo que não era a hora chegou aos ouvidos do Rimuru. E depois do tempo voltar, Chloe desapareceu, sem deixar nenhum rastro. Nem mesmo o Rafael conseguiu descobrir a localização dela naquele momento. Enquanto o Rimuru estava em choque ainda, o Leon começou a olhar desesperadamente em volta procurando por Chloe, mas ele não a encontrou. Já a Lúminas, ela não ficou surpresa com aquilo. A sua raiva estava falando muito mais alto. E logo, ela disse que iria matar Grambel, que como sempre, estava com um sorriso sereno no rosto. Naquele momento, foi possível escutar a voz do mundo. Confirmado. Condições cumpridas. A habilidade única Luxúria evoluiu para a habilidade final, Rei da Luxúria, Asmodeus. Lúminas apenas ignorou, pois se a habilidade não foi útil antes, ela não seria útil agora. Assim então, se iniciou a batalha entre Grambel e Lúminas. Caraca, gente, deu pra ver aí, cara, que esse resumo aqui tá incrível, cara. Nossa, Nossa, é tanta coisa, cara. Não tem nem como. Porque é muita informação pra cabeça, cara. E, cara, que da hora que tá o desenrolar da história. Porque tá aparecendo todos os demônios primordiais. No caso já apareceu, né? Mas a luta deles agora, nossa, tá incrível. E, cara, foi da hora, mano. Eu quero saber lá ó, o que vai terminar a história lá do. Mais pra frente aí. Eu vou continuar do próximo vídeo, continuar a parte 2 do resumo do volume 11. E nossa, cara, que incrível que tá nessa primeira parte, eu gostei demais. Vamos ver como que termina aí, né? Porque, cara, esse personagem esse cara aí que apareceu aí tá muito forte. Ô louco, o cara tá batendo de frente contra vários ali e tá ainda de boa, como se não acontecesse nada. Enquanto o Yuki, né? O Yuki só fazendo os planos dele, né, cara? Mais pra frente lá e coisar, né? Mas, cara, tá incrível isso. Vou terminando o vídeo aqui e logo logo já tô lançando o próximo aí, a parte 2 aí, beleza? Valeu pra quem assistiu aí, só curtir, se inscrever e deixa nos comentários aí o que tá achando e o react que queira que eu esteja reagindo aí, beleza? Valeu, falou e fui!